paz esteja com todos, irmãos. Neste momento, vamos iniciar então mais um conjunto de palestras e discussões envolvendo o Espiritismo. Que os irmãos do Plano Maior, que os coordenadores desta tarefa possam estar conosco, presentes neste momento, orientando as nossas ideias para que elas possam ser difundidas entre os nossos irmãos e para que todos nós possamos nos beneficiar. Assim sendo, vamos abrir estes trabalhos e que assim seja. Muito bem, irmãos. Nós temos uma grande questão a discutir e ela está muito relacionada com temas que são presentes no nosso dia a dia. Nós estamos vivendo uma situação em que nos colocamos sob desafio dentro de uma série de circunstâncias que estão nos pressionando. A nossa condição de relação com o próximo, o estabelecimento das nossas questões de trabalho, das nossas questões de relacionamento pessoal. Então, muitas vezes nos perguntamos em que mundo nós estamos? Em que mundo estamos vivendo? Do ponto de vista da ciência, a gente pode fazer uma pergunta, nós podemos fazer uma pergunta específica que se relaciona com o estado material do mundo. Então essa pergunta seria bem objetiva. Que tipos de mundos nós temos? A ciência faz uma pergunta que a gente vai ver que não é muito diferente daquela que os espíritos nos propõem no Espiritismo. Mas ela faz uma pergunta baseada numa relação que existe do homem com o planeta que ele vive. Então, o que é mais próximo para nós? A vida que existe ou como ela existe aqui na Terra. Então, um dos primeiros questionamentos científicos é: existe vida em outros mundos semelhante àquela que existe na Terra? É uma grande pergunta, é uma boa diferenciação. Hoje a ciência se esforça por procurar, através de toda a tecnologia que está disponível, mundos que possam ser semelhantes à Terra, em termos de aquecimento, em termos de proximidade a uma estrela semelhante como o Sol, enfim, e que possam desenvolver essas condições. Em termos de civilizações, existem também algumas colocações que são importantes. E uma delas, que é muito interessante, é a chamada escala Kardashev. Kardashev foi um astrofísico russo que propôs que, na verdade, as civilizações que devem existir no espaço, no universo, elas vão se diferenciar pela sua capacidade de explorar os potenciais energéticos dos mundos onde habitam ou dos mundos que colonizam. Então, nessa escala, nós teríamos civilizações tipo 1, que são aquelas civilizações que vão poder utilizar todos os recursos que estariam presentes num planeta como a Terra, por exemplo. Então esses recursos, como a gente pode ver nesse exemplo que está postado para vocês, eles seriam da ordem de 10 a 16 watts. E assim, consequentemente, nós teríamos civilizações tipo 2, que são aquelas que podem usar todos os recursos disponíveis dentro do seu sistema, do seu Sol mais próximo, da sua estrela mais próxima, que seriam aproximadamente da ordem de 10 a 26 watts. E assim nós teríamos também civilizações de um nível muito mais avançado que poderiam utilizar os recursos presentes na sua galáxia. E isso seria o equivalente na ordem de 10 a 36 watts. Vejam o seguinte: para que a gente chegue a uma civilização do tipo 1, a nossa capacidade de exploração ela deveria ter uma autonomia de usar de forma responsável todos os recursos que estão disponíveis
no nosso orbe. Tá? Energia solar, energia eólica, energia das marés, né? Queima sustentável ou queima racional de combustíveis fósseis, uso adequado da energia geotérmica. Nós temos uma série de potenciais energéticos. Bom, partindo desse princípio, né, dessa escala Kardashev, infelizmente, a nossa civilização planetária, né, que nós ainda dividimos em civilizações por cultura ou raça, ela não consegue chegar ainda a um nível de civilização tipo 1. Mesmo porque a gente não tem uma civilização planetária, né? Infelizmente, a gente ainda classifica, faz diferenças entre os países. Né? Então, nessa escala, nós ainda não atingimos o nível 1 de civilização. Né? Vejam bem que isso é algo que seria um pouco semelhante a nós andarmos, né, por um parque, por um local novo que nos atrai, a gente começa a andar por esse lugar e começa a admirar as belezas desse local. Dificilmente, às vezes, a gente se atém a ver, por exemplo, as formigas, os insetos, né? Plantas menores. A gente só se atrai ou chama atenção por plantas maiores. Então vocês imaginem uma civilização do nível 2 ou do nível 3 na escala Kardashev passando aqui pela Terra. Você, né? Formigas, né? Que ainda estão ali desenvolvendo uma série de questões do ponto de vista de entendimento delas e da sua evolução. Né? Então vejam que a escala Kardashev ela delimita bem, né, a organização de um grupo baseado na sua atividade energética. Né? É um bom exemplo de comparação. No Espiritismo, ou para os espíritos que nos legaram esse conhecimento, existe também uma diferenciação entre mundos. E essa diferenciação tem como ponto de referência a Terra. Então, para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento, os espíritos superiores nos legaram que um conhecimento relativo ao estágio evolutivo que a Terra se encontra, com os espíritos que aqui se encontram, ela poderia ser utilizada para diferenciar tipos de mundos. Tá? Então, esses mundos seriam diferenciados pela qualidade dos espíritos que ali estariam presentes. Tá? Então, a gente teria, por exemplo, espíritos que estão se desenvolvendo num planeta primitivo. Tá? Num planeta primitivo, os espíritos ainda não têm uma série de qualidades, tá, equiparadas às que nós temos hoje, tá, como encarnados aqui na Terra. Então lá, os espíritos, mesmo que já tendo um corpo e aspectos humanos, eles ainda se comportam como os animais. É uma luta pela vida. Tá? Eles são mais rudes, já têm uma série de fundamentos, de elementos que podem ser muito semelhantes aos nossos, em termos de aspecto físico. Tá? Nós podemos chegar até esse ponto, mas ainda faltam alguns detalhes serem burilados, serem lapidados, para que se construa então uma postura para um novo aprendizado. Tá? E isso só vai se dar num planeta de provas e expiações. Tá? Num planeta de provas, né, eu gosto de usar bastante esse termo, num planeta de provas, os espíritos encarnados passam a ser provados quanto à sua condição de mudança. Ou seja, né, os espíritos realmente deixaram aquela condição de luta pela vida completamente ligados ao reino animal, do ponto de vista da reprodução, do ponto de vista da busca do alimento, do ponto de vista do abrigo ou da territorialidade. Né, a gente pode ver que, apesar dos avanços técnicos que existem, né, ao longo do tempo, né, muito do nosso comportamento ainda está ligado ou é regrado por comportamentos que nós aprendemos durante muito tempo num planeta
primitivo. Então a gente vê que uma das coisas que marca muito a humanidade, por exemplo, e que gera muito sofrimento para nós, do ponto de vista competitivo, não é nem devorar os outros animais, porque essa é uma condição de sobrevivência, né? Ou desmatar recursos ou florestas, porque essa também é uma condição de sobrevivência, mas de lutarmos contra a nossa própria espécie. Né? Só para vocês terem uma ideia, durante esses últimos 500 anos, a Europa, né, que é uma referência do ponto de vista civilizatório, né, uma das referências do ponto de vista civilizatório, passou uma quantidade de tempo muito grande em batalhas sem fim em vários territórios. Uma hora na Península Ibérica, outra hora nos Balcãs, outra hora na região central e, como é uma experiência recente nossa, 2 vezes em menos de um século em praticamente todo o território europeu e que inclusive acabou se espalhando pelo mundo. Então vejam que esse aprendizado num planeta mesmo que não seja mais primitivo, ele ainda é duro. E ele gera também aprendizados interessantes. Né? É bom sabermos, entretanto, que na etapa seguinte, num planeta de regeneração, né, como o nome está dizendo, existe uma oportunidade da gente poder enxergar lá para o passado e identificar uma série de elementos que seriam bastante importantes que fossem corrigidos. Como a gente pode ver aí nesse slide, isso é uma região na periferia de Londres, onde existe uma horta comunitária. A gente pode identificar pessoas de etnias diferentes, gente aproveitando o ambiente e gente colhendo fraternalmente numa horta. Que na verdade foi o primeiro patamar para o crescimento da nossa civilização, que foi o desenvolvimento da agricultura, ou seja, a domesticação de espécies selvagens, tornando-as domesticáveis. Primeiro as plantas, provavelmente, depois os animais. Então, é possível esse convívio? É claro que é. Esse é um sentimento inato. Esse é um sentimento que é despertado em nós pelas religiões. As religiões fazem isso. Infelizmente, a filosofia religiosa, quando usada inadequadamente, pode gerar, então, consequências muito ruins para nós. Mas, na verdade, esse potencial, ele está lá, ele existe, ele faz parte da nossa ideação, daquilo que a gente busca. E a gente progressivamente, então, vai aprendendo a se desprender desses laços de primitividade, que na verdade foram uma etapa necessária, mas da qual a gente teve que se desprender para poder assumir novos papéis, para poder crescer um pouco mais. Vejam o seguinte, num planeta de regeneração, nós vamos adquirir qualidades que devem ser sublimadas para uma nova etapa, que são justamente os chamados mundos felizes. Nos mundos felizes, provavelmente, esse exercício de fraternidade, de igualdade, busca pela igualdade, vai acabar nos levando ao desenvolvimento das potencialidades individuais que estavam lá sempre presentes e nas quais a gente estava sempre apegado por algum tipo de coisa. Provavelmente a gente vai poder exercer essa liberdade de uma maneira completamente diferente do que hoje a gente entende por liberdade. Não vai ser mais uma libertinagem. Eu vou ser livre para agir, mas não posso influenciar negativamente ou ter uma ação negativa em relação ao próximo. Quer dizer, a gente tem que estar preparado, tem que estar com a mente funcionando para isso. Que dirá então, numa última etapa que é nos passada pelos espíritos, que são os chamados mundos puros, ou desenvolvidos. Nesse caso, a gente tem uma condição espiritual diferenciada. Lá, o amor predomina. E é um tipo de relação que a gente
talvez possa vislumbrar só do ponto de vista mais romântico ou literal. Porque a maioria de nós, infelizmente, ainda não consegue ter uma concepção exata do que é esse amor puro ou verdadeiro, mas é algo para o qual nós invariavelmente estamos nos dirigindo. Imaginem que potencialidades nós estaremos desenvolvendo quando tivermos essas qualidades completamente desenvolvidas. Que tipo de trabalho, que tipo de potencial a gente pode ter? Imagina se hoje a gente consegue fazer uma comunicação tão rápida quanto a gente está fazendo agora, que era muito diferente de 10, 20, 30 anos, que o século passado mesmo. Imagina o nosso potencial num planeta puro. Mas são perspectivas que aí se desenvolvem. É muito bom que a gente repasse essa condição, que a gente repasse esses elementos, porque a gente pode ter uma noção mais clara do que nos serve como referência, principalmente do ponto de vista evolutivo. A gente tem coisas a aprender aí. Nessa escala, a gente pode mais ou menos ver aquilo que os espíritos nos passaram em termos de tipos de mundos diferentes. Aqui eu, inclusive, busquei alguns tipos de alegorias que a gente encontra na internet para diferenciar os mundos, além dos de regeneração, mundos felizes, mundos puros, enfim. Mas vejam que em todos eles a gente inicia com uma condição e conclui ele com outra para alcançar um novo nível. Eu gostaria de ilustrar melhor um pouco essa diferença daquilo que nos é mais próximo, do planeta primitivo para um planeta de provas e expiação, e assim por diante, para a gente poder tentar fazer um resumo melhor, um significado melhor dessa condição. Os mundos primitivos, eles são importantes. Porque ele é a condição que nos antecede. A gente só consegue evoluir, a gente só consegue crescer se puder passar por essas experiências. Então essas experiências são importantes. No mundo primitivo, existe o domínio completo da matéria. Lá, as atividades moleculares, as questões bioquímicas, elas vão evoluir progressivamente. Isso se passa numa escala de tempo muito grande, que é a referência que a gente tem, pelo menos, na Terra. E isso vai levar à formação de organismos. Os organismos vão se utilizar da matéria e eles vivem em relação com a matéria. Alimentação, reprodução, abrigo, tudo está relacionado completamente com a matéria física. Mas ele leva a um processo evolutivo, a luta pela vida, que acaba formando grupos de organismos que progressivamente vão ter um sentimento de grupo, um sentimento de familiaridade. Aí, como a gente vê, é um embate de dois grupos, o grupo de um predador e o grupo de uma presa. Nesse caso, bois almiscarados estão protegendo a sua manada. Então, os machos ficam por fora, as fêmeas atrás dos machos e os filhotes no meio de todos eles, protegendo a prole. E os cães, que têm fome, que estão numa região fria, eles lutam em grupo para conseguir o alimento que vai fazer o seu sustento. Então já existe uma noção de familiaridade de grupo como vantagem por seu desenvolvimento e sua evolução. Nesse mesmo planeta primitivo, nós também vamos encontrar com a complexidade dos grupos, do desenvolvimento dos grupos, uma relação que começa a aparecer e ela começa a se demonstrar de modo mais íntimo, mais peculiar em algumas espécies, das quais a gente não consegue mais ter relação direta porque nós não temos mais ancestrais diretos. Nós somos os únicos sobreviventes do nosso ramo de desenvolvimento primitivo. Mas a gente vê isso em outras espécies. Vejam, por exemplo, nesse quadro, onde a racionalização ela começa a se tornar mais complexa quando a gente vê, por exemplo, quando os elefantes morrem.
quando os elefantes morrem, o grupo sente. E sente o quê? Sente a falta do indivíduo. Para onde foi esse indivíduo? Né? Por que ele está morto? Por que ele não se mexe? Né? Muitos elefantes velam os seus entes por 2 ou 3 dias seguidos. Vocês estão vendo aí um elefante mais jovem com a tromba tentando fazer levantar o indivíduo que já está morto. Vocês podem ver o estado dele, né? Com o cadáver já um pouco mais murcho, né? Várias áreas em decomposição mais escuras, e lá o outro elefante tentando fazer com que ele levante. Né? Um sentimento, muitas vezes, que a gente lembra da nossa própria condição, né? Quando uma pessoa está desfalecendo e tal, e a gente está lá desesperado por fazer essa pessoa poder recobrar ou ter mais algumas forças para a gente poder entrar com uma medicação, com um lenitivo, para que ela continue viva conosco. Tá? Esses são momentos interessantes, porque são momentos que provavelmente nos levam a dar passos importantes na nossa evolução, mesmo que isso seja muito repetitivo. Tá? No nosso caso, já no mundo de provas e expiação, o que nós temos? Nos mundos de provas e expiações, né, a gente desenvolve o domínio da autoconsciência e da moral. Né? A vida em sociedade, ela vai valorizar essas experiências e essas capacidades, porque ela dá ao homem uma fineza de exploração dos recursos materiais. Né? Então aí está um belo exemplo, uma feira. Né? Numa feira a gente encontra o auge, né, do potencial humano em elaborar obras, em elaborar coisas boas, em poder distribuir, comercializar, aumentar a sua relação com outros povos, enfim. Mas a gente sabe também que, infelizmente, né, essa relação fina nos leva a muita competição, guerra e doenças. Então o que a gente faz? Ao invés da gente caçar ou caçar um outro animal, ou nos defendermos contra os lobos, né, o homem acaba se tornando lobo dele próprio. O homem se torna o lobo do homem. Tá? Mas é óbvio que isso tem consequências, a gente já sabe. As guerras trazem doenças e trazem muito sofrimento. Né? Não é à toa, talvez, que nós repitamos isso várias e várias vezes. Várias e várias vezes por décadas, séculos, né? Ou então que nós estamos vivendo, né, nesse período, alguns milênios. A gente chegou, inclusive, a fazer pelo menos 2 guerras que envolvem totalmente nosso planeta. Ora, chega disso. Né? É um momento onde uma mudança importante ela é necessária. Então esse chegou ao ponto onde tem coisas que são intoleráveis. Tá? As mulheres, por exemplo, vamos começar pelas mulheres. Elas têm ou não têm direitos? Antigamente a mulher era uma possessão masculina. Tá? Então hoje não se admite mais que a mulher não possa ter mais os mesmos direitos que o homem, mesmo que a gente ainda veja violência. Porque esse é um conceito que progressivamente nós vamos aceitando. As crianças trabalhavam 12 horas em fábricas sob condições desumanas. A gente protege as crianças. Né? Hoje, devido às guerras, é muito discutido a questão dos refugiados. Eles fogem de guerras às quais eles não estão relacionados. Eles não estão lá presentes, eles fogem disso, eles não querem essa condição. Né? E essa condição muitas vezes se desenvolve por quê? Por interesses econômicos, né? Por questões raciais. E à medida que nós questionamos esses elementos, a gente começa progressivamente a abraçar junto dele não só essas pequenas picuinhas ou diferenças que faziam, né, de esse ou aquele povo em épocas diferentes o que predomina mais, mas sim de termos um pensamento, uma ideia mais irmanada a respeito do mundo. E isso pode incluir também
outros organismos vivos, como a gente vê ali, né, a refugiada levando consigo um cachorrinho. Tá? Ou a gente levando, né, conosco pequenas plantas que fazem parte da nossa alimentação e tal, para plantar em outro lugar. O ser humano sempre é muito rico dessa diversidade de pensamento, diversidade cultural. E isto é o que nos diferencia e é isso que nos valoriza. Então, este é o ponto. É o ponto de mudança. É o ponto no qual a gente já está se preparando para encarar uma relação mais harmoniosa. A grande questão é o quanto nós estamos dispostos a investir nisso. Né? Esse é um pensamento que é bastante importante. Tá? Todos os elementos pelos quais a gente passou nesses últimos tempos nos fazem com que nós reflitamos. Né? Onde será que nós estamos encarnados ou queremos estar encarnados? Vejam bem, quando alguém está num planeta, num determinado mundo, né, a gente pode fazer o seguinte questionamento. Nós estamos num planeta de provas e expiação segundo o Espiritismo. Então vejam bem, nós entramos num planeta de provas e expiações porque nós conseguimos vencer etapas evolutivas lá num planeta primitivo. Mas vamos pensar, nós ainda estamos num planeta de provas e expiações, mas nós admitimos ou aceitamos aquelas mesmas posturas que há milhares de anos, quando nós entramos neste planeta, né, nós tínhamos? Provavelmente não. Porque a nossa evolução hoje permite vislumbrar que nós não aceitamos mais, muitas pessoas não aceitam mais determinados tipos de coisas, determinadas violências, determinados tipos de preconceito, né? Determinados tipos de limitação de acesso a recursos, de valores. Né? Então todas essas questões ligadas ao trabalho, às relações sociais, à difusão do conhecimento, hoje são questionadas, o que não era, que era muito natural que não fosse questionado há milhares de anos atrás. Então, provavelmente, quando nós entrarmos num planeta de regeneração, né, esses valores vão estar acumulados lá e vão servir para a nossa evolução. Então vamos pensar o seguinte, vocês imaginem que valores será que nós estaremos desenvolvendo lá no final dessa evolução de um planeta de regeneração. Então, em relação a um planeta de regeneração, no auge do seu desenvolvimento, provavelmente as atitudes que hoje nós julgamos que sejam erradas ainda realmente não sejam perfeitas. Mas esse, no momento, é o melhor que a gente pode dar. Então, a grande pergunta ainda continua. Nós vamos estar com a nossa mente centrada nesse tipo de mundo como ele se apresenta aí? Ou a gente já começa a pensar, vibrar e se comportar como no mundo futuro? Porque no plano espiritual, não esqueçam, a vibração ela é superior. Então todas as coisas que a gente hoje possui aqui estão muito mais avançadas lá no plano espiritual. Né? Num orbe onde a plasticidade da matéria é maior. Nós temos que pensar nisso, meus irmãos. Nós temos que pensar que a possibilidade de crescimento nos dá uma série de oportunidades através das dificuldades, através da dor, através do sofrimento, através da repetição de experiências, porque esse, mais do que uma expiação, continua sendo um planeta de testes. Ele vai provar está provando a nossa capacidade de diferenciação de um mundo completamente material. Então, aí vai novamente aquela pergunta: em que mundo você vive? Você
já tem uma postura de um planeta de provas, de um planeta de regeneração, ou você ainda continua com a postura de um planeta de provas? Né? É importante a gente pensar isso, porque em geral as pessoas têm uma idealização de que o mundo vai se transformar e eu vou me transformar quando o mundo virar. Eu vou transformar a minha casa, que era uma choça, né, numa casa de alvenaria, e eu vou manter esta casa o mais arrumada possível, como eu não mantinha mesmo a minha casa quando eu morava numa choça. As transformações elas não ocorrem assim, elas exigem uma mudança de postura. Então, se o mundo se transformou, mais importante do que o mundo mudar é que nós tenhamos um comportamento que nos valorize para este novo mundo. Não vamos esperar que as florestas se levantem, que a natureza volte a ser exuberante se a gente não fizer nada para que isso mude. Não vamos esperar que as pessoas deixem de ter doenças graves ou misérias se a gente também não fizer um esforço para que a vida delas não se torne tão miserável, né, e tão sofrível do ponto de vista das doenças. Tá? Nós temos que pensar profundamente a respeito disso, porque essa sempre é a mensagem que os espíritos superiores estão trazendo para nós. Tá? E a gente procrastina no erro. E eu sempre falo isso do ponto de vista coletivo, porque essa é uma experiência pela qual todos nós estamos passando. São experiências duras, são experiências difíceis. Eu não posso dizer da minha parte que ela é tão dura assim. Nós estamos fazendo aqui uma gravação, eu estou com um aparelho eletrônico, estou dentro de uma casa, parede de alvenaria, confortável. Para outros não é. Eu só estou tendo essa oportunidade de tentar fazer um debate ou levar elementos para a nossa reflexão. Mas é muito importante que a gente faça isso e que a gente seja fraterno. Principalmente porque um dos espíritos que a gente considera um espírito elevadíssimo, que é Jesus, trouxe mensagens que são indeléveis. Elas podem ser reforçadas por outros espíritos, se quiserem usar esse termo, por outros entes encarnados. Se a gente pudesse, são uma série de missionários que chegam à Terra, todos eles tentando nos reforçar essas ideias. Mas é importante que a gente deixe isso bem claro. Não vamos discriminar aqui. Eu posso considerar Jesus como um irmão, Jesus pode ser um profeta para mim, ou pode ser inclusive Deus. Não interessa, porque a mensagem ela é igual para qualquer um desses grupos. A mensagem é a mesma. Devemos nos amar, devemos ser fraternos. E às vezes é muito difícil nós podermos encarar esse tipo de coisa. Vamos concluir aqui então, lembrando do nosso potencial para que vislumbremos um mundo melhor, um mundo no qual nós somos partícipes. E vou terminar aqui principalmente essa mensagem para os espíritas, que devem trabalhar muito pelo seu próprio progresso. Trago uma mensagem também para os companheiros legionários. Um espírito da casa já se manifestou pedindo, ou, na verdade, definindo uma condição que nos é própria. Daí a necessidade dos estudos. Nós nascemos com Kardec, continuamos com ele e seguiremos com Kardec daqui para frente. É muito importante isso. É uma mensagem que complementa aquela mensagem do Espírito de Verdade que diz: espíritas, em primeiro lugar, amai-vos. Em segundo lugar, instruí-vos. Vamos crescer no amor e vamos crescer no conhecimento. Pai amado, então, neste momento, nós agradecemos pela oportunidade de podermos aqui, juntamente com os irmãos superiores, nos manifestarmos em prol do conhecimento que vem através das verdades do Espiritismo e do conhecimento humano,
regar o nosso aprendizado para que possamos sedimentar nossos atos numa grande corrente em prol do desenvolvimento de todos. Que a paz possa estar sempre com todos nós, hoje e sempre. Amigos, então vamos nos despedir. Que Deus seja louvado e esteja com todos. E que assim seja.